Dor e tempo. Quase todo mundo, às vezes, tem inveja dos animais. Sofrer e morrer não parece ser um problema para eles. Sua vida parece ter pouquíssimas complicações. Comem quando estão com fome, dormem quando estão cansados, e suas poucas preocupações com o futuro parecem regidas mais por instinto que por ansiedade. Pelo que podemos dizer, os animais estão tão ocupados com o que fazem em determinado instante que nunca passa pela cabeça deles questionar se a vida tem significado ou futuro. Para o animal, a felicidade consiste em aproveitar a vida no presente imediato, não na convicção de alegrias futuras. Isso não acontece porque os animais sejam bestas insensíveis. Com bastante frequência, eles têm visão, audição e olfato mais apurados que o nosso, e não se pode duvidar que tirem o maior prazer da comida e do sono. Apesar dos sentidos apurados, eles têm, no entanto, um cérebro consideravelmente insensível. É mais especializado que o nosso, o que faz com que os animais sejam criaturas de hábitos. São incapazes de raciocinar e abstrair, tendo capacidades extremamente limitadas de memória e antecipação. Não se questiona que, por sua sensibilidade, o cérebro humano traga ganhos incomensuráveis à riqueza da vida. No entanto, pagamos caro por isso, porque essa sensibilidade maior nos torna especialmente vulneráveis. É possível ser menos vulnerável ao se tornar menos sensível, mais parecido com uma pedra do que com um ser humano, portanto, menos apto ao prazer. Sensibilidade implica em ser frágil e vulnerável em alto grau. Olhos, tímpanos, papilas gustativas e terminações nervosas culminam no organismo ultradedicado do cérebro. E não são apenas frágeis e vulneráveis, mas também perecíveis. Parece não haver maneira efetiva de reduzir a delicadeza e o definhamento do tecido vivo sem reduzir também sua vitalidade e sensibilidade. Para ter prazeres intensos, precisamos estar expostos a dores intensas. Amamos o prazer e odiamos a dor, mas parece impossível ter o primeiro sem a segunda. Na verdade, parece que os dois precisam se alternar de algum jeito, pois prazer contínuo é um estímulo que entedia se não aumentar. E o aumento endurece a capacidade de sentir ou acaba em dor. Uma dieta constante de comida pesada destrói o apetite ou a saúde. Portanto, se a vida é considerada algo bom, a morte deve ser ruim na mesma proporção. Quanto mais somos capazes de amar outra pessoa e de aproveitar a companhia dela, maior será a dor quando ela morrer ou quando nos separamos. Quanto mais longe o poder da consciência penetra na experiência, maior é o preço que se paga pelo conhecimento. É compreensível que às vezes nos perguntemos se a vida não chegou longe demais nesse caminho, se dá para o gasto e se seria ou não melhor mudar o rumo da evolução para o único sentido possível, para trás, para a paz relativa do animal, do vegetal e do mineral. Tentativas do gênero costumam ser feitas. Por exemplo, a mulher que, após se machucar profundamente no amor ou no casamento, jura nunca mais deixar outro homem brincar com os sentimentos dela, assumindo o papel de solteirona amargurada. Talvez seja ainda mais comum o menino sensível que aprende na escola a se trancar para o resto da vida na concha da atitude de durão. Como adulto, interpreta para se proteger o papel de troglodita, para quem cultura emocional ou intelectual é coisa de mulher ou de maricas. Ao extremo, o final lógico para esse tipo de reação à vida é o suicídio. De certo modo, pessoas endurecidas sempre são em parte suicidas. Algo delas já está morto. Ou seja, para sermos humanos plenos,
plenamente vivos e conscientes, parece que devemos estar dispostos a sofrer em troca de prazeres. Sem essa disposição, não pode haver crescimento na intensidade da consciência. Mesmo assim, falando de modo geral, não estamos dispostos e talvez seja considerado estranho supor que possamos estar, pois a nossa natureza se volta tanto contra a dor que a própria noção de estar disposto a lidar com ela, além de um certo ponto, pode parecer impossível e sem sentido. Nessas circunstâncias, a vida que vivemos é uma contradição e um conflito, já que consciência necessariamente envolve tanto prazer quanto dor. A busca pelo prazer em detrimento da dor é de fato a busca pela perda da consciência. Como essa perda é, em princípio, o mesmo que a morte, isso significa que quanto mais lutamos pela vida, enquanto prazer, mais estamos matando o que amamos. Na verdade, essa atitude é comum do ser humano, pois maior parte da vida humana é projetada de forma a tornar permanentemente as experiências e alegrias que só são agradáveis porque são mutáveis. Música é um deleite por causa do ritmo e do fluxo. Mesmo assim, no momento em que o fluxo é interrompido e uma nota ou um acorde são prolongados além do tempo, o ritmo fica destruído. Como a vida é um fluxo semelhante. Mudança e morte fazem parte dela. Trabalhar para excluí-las é trabalhar contra a vida. No entanto, a simples experiência de alternar dor e prazer não é de forma alguma o centro do problema humano. A razão pela qual queremos que a vida signifique alguma coisa, pela qual buscamos Deus ou a vida eterna, não é apenas tentar sair de uma experiência imediata de dor. Também não é por isso que assumimos atitudes e papéis como hábitos de autoproteção perpétua. O problema real não vem da sensibilidade momentânea à dor, mas da nossa maravilhosa capacidade de memória e de antecipação. Resumindo, da nossa consciência de tempo. Para que o animal seja feliz, basta que este momento seja agradável, mas o ser humano dificilmente fica satisfeito com isso. Ele está muito mais preocupado em ter memórias e, especialmente, expectativas agradáveis. Se isso não estiver garantido, pode-se lidar com um presente dos mais miseráveis. Sem a garantia, pode-se ser extremamente infeliz em pleno prazer físico imediato. Imagine alguém que sabe que passará por uma cirurgia dentro de 2 semanas. Nesse meio tempo, essa pessoa não sente dor física, tem bastante o que comer, está cercada de amigos e de afeto humano. Tem um trabalho que costuma lhe despertar grande interesse, mas sua capacidade de aproveitar essas coisas é anulada pelo medo constante. O sujeito fica insensível às realidades imediatas ao seu redor. A mente se preocupa com algo que ainda não chegou. Não que pense sobre isso de modo prático, tentando decidir se é melhor fazer a cirurgia ou não, fazendo planos para cuidar da família e de seus assuntos em caso de morte. Essas decisões já foram tomadas. Em vez disso, a pessoa pensa na cirurgia de uma forma completamente fútil, que arruína os gostos presentes da vida e não contribui em nada com a solução de nenhum problema, mas não há o que fazer. Eis o problema humano típico. A razão do medo pode não ser uma cirurgia em um futuro imediato. Pode ser o problema do aluguel do mês que vem, da ameaça de uma guerra ou de um desastre social, de conseguir economizar dinheiro para a velhice ou da morte, por fim. Esse estorvo do presente pode nem ser um medo futuro. Pode ser algo do passado, a lembrança de uma mágoa, de um crime ou de uma indiscrição que assombra o presente com uma sensação de ressentimento ou de culpa. O poder das lembranças e das expectativas é tanto que, para a maioria dos seres humanos, o passado e o futuro não são tão reais quanto o presente, mas mais reais que ele.
O presente não pode ser vivido com felicidade, a não ser que o passado esteja limpo e o futuro brilhe de expectativas. Não se pode duvidar que a capacidade de lembrar e fazer previsões, de colocar em sequência organizada uma parafernália caótica de momentos desconexos, seja um desenvolvimento maravilhoso da sensibilidade. De certa forma, é a conquista do cérebro humano que dá ao homem capacidades extraordinárias de sobrevivência e de adaptação à vida. Mas o jeito que costumamos usar essa capacidade tende a destruir todas as vantagens que ela traz, pois é de pouca serventia poder lembrar e fazer previsões se isso nos impedir de viver plenamente agora. De que adianta planejar uma refeição para a semana que vem se eu não puder realmente aproveitar enquanto estiver comendo? Se estou tão ocupado planejando o que vou comer daqui a uma semana que não consigo aproveitar plenamente o que estou comendo agora, vou estar no mesmo dilema quando as refeições da semana que vem se tornarem agora. Se minha felicidade neste momento consiste basicamente em repassar lembranças felizes e em expectativas, tenho apenas uma vaga consciência do presente. E vou continuar tendo uma vaga consciência do presente quando as coisas boas que estou esperando passarem. Pois vou ter criado o hábito de olhar para trás e para frente, o que dificulta a minha relação com o aqui e com o agora. Portanto, se minha consciência do passado e do futuro diminui minha consciência do presente, devo começar a me perguntar se estou mesmo vivendo no mundo real. No fim das contas, o futuro não tem muito significado nem importância, a não ser que, mais cedo ou mais tarde, se torne o presente. Dessa forma, fazer planos para um futuro que não vai se tornar presente não é muito mais absurdo que fazer planos para um futuro que, quando chegar até mim, vai me encontrar ausente, com o olhar perdido e distante, em vez de fixo nos olhos dele. Esse tipo de vida que se dá na fantasia da expectativa, em vez da realidade do presente, é o problema específico dos empresários que vivem só para ganhar dinheiro. Muita gente rica entende mais de ganhar e economizar dinheiro do que de usá-lo e usufruir dele. Essas pessoas não conseguem viver porque estão sempre se preparando para viver. Em vez de ganhar a vida, estão ganhando ganhos. Por isso, quando chega a hora de relaxar, elas não conseguem. Mais de uma pessoa bem-sucedida fica entediada e infeliz quando se aposenta e volta a trabalhar só para impedir que um jovem fique com sua vaga. De outro ponto de vista, o jeito como usamos a memória e a capacidade de prever nos torna menos e não mais adaptáveis à vida. Se para aproveitar até mesmo um presente agradável, precisamos da garantia de um futuro feliz, estamos pedindo demais. Não temos tal garantia. As melhores previsões ainda estão no domínio da probabilidade e não no da certeza, e até onde sabemos, todos vamos sofrer e morrer. Portanto, se não conseguimos viver com alegria sem um futuro garantido, não estamos mesmo adaptados para viver em um mundo finito, onde, apesar dos melhores planos, acidentes acontecem e no fim a morte chega. Este, portanto, é o problema humano. Todo aumento de consciência tem um preço. Não podemos ficar mais sensíveis ao prazer sem ficar mais sensíveis à dor. Rememorando o passado, podemos planejar o futuro. Mas a habilidade de planejar os prazeres é contrabalanceada pela habilidade de ter pavor da dor e medo do desconhecido. Além do mais, o crescimento de uma percepção apurada do passado e do futuro nos dá uma percepção do presente que é vaga na mesma proporção. Em outras palavras, parece que chegamos no ponto em que as vantagens de ser consciente ficaram menores que as desvantagens, em que a sensibilidade extrema nos torna inadaptáveis. Nessas circunstâncias, nós nos sentimos em conflito com o corpo
e com o mundo ao redor, e consola ser capaz de pensar que nesse mundo contraditório não passamos de estrangeiros e peregrinos. Pois se nossos desejos não estão de acordo com nada que o mundo finito tem para oferecer, pode parecer que nossa natureza não é deste mundo, que nosso coração não foi feito para a finitude, mas para o infinito. O desgosto da alma seria o carimbo da sua divindade. Desejar alguma coisa prova que essa coisa existe? Não necessariamente. Talvez seja um consolo pensar que somos cidadãos de outro mundo, que não este, e que depois do nosso exílio nesta terra, vamos voltar para o verdadeiro lar dos nossos sonhos. Mas se formos mesmo cidadãos deste mundo, e se não houver satisfação para os descontentamentos da alma, isso não significa que a natureza cometeu um grave erro ao produzir o ser humano? Pois pode parecer que, no ser humano, a vida está em confronto desesperado consigo mesma. Para ser feliz, é preciso ter o que não podemos ter. No ser humano, a natureza concebeu desejos impossíveis de satisfazer. Para que possamos beber mais da fonte do prazer, a natureza nos deu habilidades que nos deixam mais suscetíveis à dor. Ela nos deu a capacidade de controlar um pouco do futuro. O preço é a frustração de saber que vamos perder a partida no fim. Se achamos que isso é absurdo, quer dizer que a natureza nos deu inteligência para reprovar essa mesma inteligência como algo absurdo. A consciência parece ser o engenhoso método da autotortura da natureza. Claro que não queremos acreditar que isso seja verdade, mas seria fácil mostrar que a maioria dos argumentos contrários não passa de idealização. O método que a natureza usa para prevenir suicídios e deixar que a idiotice continue. Pensar, portanto, não é o bastante. Precisamos ir mais fundo. Precisamos analisar esta vida, esta natureza que se tornou consciente dentro de nós, e descobrir se ela está mesmo em conflito consigo mesma, se ela quer mesmo o alívio para a dor e a segurança que nunca poderá ter.